legal. Para que a gente está aqui? A principal pergunta que eu fiz foi como você enxerga um negócio? Que imagem vem à sua mente? Nós temos visto uma série de analogias aparecerem no decorrer dos tempos, né? Uma organização apresentada como se fosse uma máquina que recebe as suas entradas, processa e gera saídas lá na frente, mas uma coisa muito pouco humana. É também relativamente comum citar uma empresa, ou apresentar, ou fazer analogia com uma família. Mas é claro que existem famílias, e nem todo mundo interpreta uma família da mesma forma. Então não é uma analogia que pode ser bem recebida do mundo. Mais recentemente começamos a falar sobre organismos vivos, mas de que tipo de organismo a gente está falando? De organismo vivo, coisa. Até umas coisas não muito bonitinhas. Como você enxerga o negócio? Na verdade, há um grande tema aqui hoje, que eu não sei porquê, ou talvez eu consiga hoje definitivamente em artigos, já escondi em chamado, por exemplo, na chamada dessa aula. Quando eu ministrei algumas turmas do Arquitetura de Negócios, ele ficou escondidinho lá no final também. Resolvi que é hora de conversar disso de uma forma mais específica. Eu estou falando do VSM, do modelo de sistemas viáveis. É lógico que para chegar lá eu vou ter que tocar numa série de outros tópicos. E vou ter que começar, lógico, contando uma história e justificando por que estamos aqui. Essa breve história começa lá atrás, com o início de tudo, com o Big Bang. Chegando mais perto, o surgimento da Terra, e pouquinho tempo depois, apenas alguns milhões de anos, o surgimento da vida na Terra, e depois de um tempão, quando a gente começa a inventar as nossas primeiras ferramentas. Já deu para você ter uma ideia de por que eu gasto tanto slide, né? Bom, chegamos talvez ao que nos interessa, nós, os sapiens, Homo sapiens, com cerca de 200 mil anos de vida, quando a gente ganhou o gosto, inclusive, por grafite. Essa pintura é uma das nossas primeiras pinturas e ela é de uma beleza impressionante. Nos interessa esse cara. Mas a gente vai dar mais um salto de 100 mil anos para começar a falar de imagens da organização. E eu vou utilizar, me desculpem, vou utilizar uma referência que daqui a pouco vai aparecer de forma explícita para vocês, mas é um diagrama bem legal. Lá atrás, na nossa história, éramos tribos nômades, pequenos grupos de pessoas, normalmente uma mesma família, passeando por aí. Depois de alguns milhares de anos, a coisa ficou um tanto chata e nós inventamos a ficção, a língua ficcional, nós inventamos histórias. Aqui alguns autores falam que nós inventamos a história, definitivamente, quando começamos a contar história, e para a coisa ficar um pouquinho menos tediosa, inventamos as fofocas também. Só que cansamos e num determinado momento tivemos que inventar a agricultura, não o agronegócio, mas inventamos a agricultura e paramos de levantar e viver naquela aflição de acordar sem saber o que tinha para o almoço e depois sem saber o que tinha para o jantar e assim por diante. Esse é o nosso segundo tipo de organização. Não existe mais. A mais antiga, com cerca de 10 mil anos, é a identificada pela cor vermelha e pela metáfora da matilha. São pequenos grupos, normalmente são máfias ou gangues de rua. Elas nasceram porque com as vilas nós inventamos as ruas, inventamos as máfias e milícias e tudo mais. Esse é o grupo mais antigo que convive conosco, esses pequenos grupos. Logo depois surge uma outra imagem. Por quê? Essas vilas foram crescendo, viraram cidades, cidade-estado. As organizações foram ficando muito grandes. Surge então, por exemplo, a Igreja Católica, que junto com os exércitos dá origem a uma imagem que é muito frequente, inclusive hoje. São organizações gigantescas que mantêm uma certa estabilidade através ou por causa de uma estrutura hierárquica bastante rígida.
É nessa época que a gente também inventa o dinheiro. Mas olha que curioso, nós inventamos o dinheiro antes de inventar o capitalismo, que nasce bem depois. Aliás, capitalismo e socialismo nascem juntos, ali no século XIX, mas bem depois da invenção da grana. E nesse momento nós inventamos negócios mesmo, empresas de fato. É a visão laranja, com o nome realizadora, e que usa com muita frequência, até hoje, a metáfora da máquina. Nós percebemos empresas como máquinas, como órgãos que processam algo e geram saídas. Como eu escrevi no artigo da última semana, nos doídos ou doidos anos 60, nós inventamos uma nova metáfora, a metáfora da família, e um tipo de organização nasceu, menos hierárquica, menos vertical, um tanto mais horizontal, e por isso identificada pelo nome pluralista. E estaríamos agora, quinto tipo, convivendo conosco. Cada pela cor, que eu usei até o nome original em inglês, porque a tradução nunca é muito direta, mas ou é um verde azulado ou é um azul esverdeado, um dos dois. E a metáfora seria do organismo vivo. Essa curva é muito significativa, muito frequente, ela mostra como a complexidade está crescendo e como as mudanças, como a dinâmica anda um tanto mais rápida. E ela indica que nós temos hoje 5 tipos de organizações tentando conviver, tentando interpretar, tentando sobreviver e se tornar viáveis. Está aí embaixo, no canto inferior direito da tela, a fonte desse diagrama, que é bastante didático. O Frederic foi inclusive, bem legal quando ele sacou que talvez não seja apenas uma coincidência, quando ele pega a pirâmide das necessidades humanas de Maslow e faz uma relação direta com cada um dos 5 tipos de organizações, a vermelha fisiológica, depois segurança e assim por diante, indicando que o tipo mais moderno, relacionado com o organismo vivo, é aquele vinculado diretamente ao último estágio da pirâmide de Maslow, quando a gente trata da realização pessoal. Joia. Mas, de uma maneira geral, como o negócio é explicado e como ele é entendido? Não há uma variação entre culturas e há. Os símbolos chineses que significam negócio, a sua tradução isolada significa vida e significado. Olha que legal, olha que diferente. Na Suécia é um tanto parecido. A palavra sueca para negócio é formada por 2 palavras, nutrição para a vida. E aqui no Brasil, o que diz o nosso dicionário? Ele chega ao absurdo de dizer que negócio pode ser qualquer coisa, algo que chama de trem. Curioso, né? E não tem um outro sinônimo ou uma outra explicação mais bonitinha, como a sueca e a chinesa, porque o nosso dicionário diz que um negócio é uma transação comercial ou um local onde essa transação ocorre. Ou seja, termos distantes desse nutrição para a vida, significado da vida. Mas de alguma forma melhor do que aquele significado que surge recentemente lá no topete das Américas. O fato é, a mente não pensa sem uma imagem, como já colocava Aristóteles. E que imagem vem? Mesmo que eu fale de nutrição para a vida, significado da vida, ou um estabelecimento, mas que imagem aparece na nossa mente quando a gente fala de um negócio? Recentemente entrou na moda uma ferramenta bem legal, bem simpática, que a gente trata genericamente como um canvas, que com 9 pecinhas procura explicar negócio. E seria uma forma legal de visualizar negócio. A questão que eu coloco sempre é, e a página 3? E depois da página 3? E o negócio em operação? Espera aí, olha com atenção para esse tabuleiro, para o canvas. Será que é legal eu desenhar ou tentar diagnosticar um negócio sem considerar a concorrência, sem considerar minha convivência com o governo e com grupos de pressão? Enfim, todo modelo é incompleto por definição, mas algumas simplificações, elas podem ser perigosas. Você não consegue estender uma ferramenta, a ferramenta perde sentido em outras situações. Não quer dizer que o Canvas não tenha sua utilidade, mas é de uma utilidade mais específica do que muita gente espera que ele tenha. De TI não veio uma proposta muito melhor, não. Uma das imagens mais
comentadas, mais faladas dentro de TI, vem do termo arquitetura corporativa e de uma proposta identificada como TOGAF, The Open Group Architecture Framework. E de uma forma resumida e de certa forma simplista, e eu peço perdão por isso, se isso te incomoda, mas essa arquitetura corporativa apresentada por eles é um conjunto de 4 visões, de 4 arquiteturas. O que a empresa tem, o que a empresa sabe, o que ela faz, para quem e por quê. Sempre que eu toco nesse assunto, eu me lembro de um diálogo muito rico que eu tive com Shane Hess no primeiro BA Brasil, em 2011, lá em Porto Alegre. O Shane é neozelandês, e num dos nossos jantares, o assunto arquitetura corporativa apareceu. Eu não vou me esquecer nunca, quando eu perguntei a sua opinião sobre essa visão do TOGAF, e ele falou simplesmente, wrong, com aquela voz bem grave, ou seja, errado. E quando trabalhamos um pouco melhor o assunto, eu percebi que a nossa visão era muito parecida. Eu não posso falar de arquitetura corporativa a partir do prisma de TI. Não estou falando que TI não é importante, mas TI não pode ser dono dessa disciplina, não pode ser dona dessa matéria. E repara que, do conjunto proposto, 3 aqui tratam exclusivamente de TI. Eu duvido muito que alguém de negócio desenvolva essa visão, ou acate essa visão, ou até mesmo se simpatize com ela. Por não simpatizar com ela, um grupo se rebelou e começou a tratar a arquitetura de negócios como uma disciplina à parte. Bem legal a iniciativa, mas dá uma olhada nesse diagrama quando eles tentam apresentar o seu corpo de conhecimentos. Eu falei, se esse é o ponto de partida, nós estamos perdidos. Porque um diagrama que não indica onde começa, onde termina, quer dizer, a confusão está explícita. E ele mostra, repara gente, isso não foi feito por um Zé Mané, isso foi feito por um comitê de gente que entende do que está falando. Olha a dificuldade que é representar a complexidade de um negócio, de se desenhar, de se visualizar uma imagem de um negócio. Insisto que essas críticas que eu acabei de colocar, elas não ignoram essa colocação do Stafford Beer. O modelo não é nem verdadeiro nem falso, todo modelo está representando uma realidade. Mas repara que ele é sempre uma representação, ele é sempre uma cópia, e uma cópia mais pobre do que é real. Então não faz muito sentido debater verdadeiro e falso, nem certo e errado. Eu vivo dizendo, existe uma ferramenta mais adequada em determinado contexto. Vai existir um modelo de negócio que vai atender um tipo de negócio específico ou o seu negócio específico. Ou seja, quando debatemos modelos, a gente quer saber quando ele é mais ou menos útil. Stafford Beer vai nos guiar durante toda a aula. E depois eu vou explicar por quê. Vamos então para o nosso primeiro negócio. Como começamos essa construção? Existem 2 propostas que parecem antagonistas dos anos 70. Friedman, que é um Nobel de Economia, para quem não conhece, falou que o grande objetivo de um negócio é maximizar os lucros e distribuir esses lucros entre os acionistas. E há gente que é lógico que defende fortemente essa visão até hoje. Drucker, bem antes de Friedman, já tinha falado que o principal objetivo de um negócio é criar um cliente. Na visão que eu trago para vocês, é lógico que eu parto do Drucker. Um negócio nasce a hora que você cria um cliente. Não estou dizendo com isso que lucro não é importante. Caramba, o lucro está para uma empresa assim como o oxigênio está para a gente. A gente não vive sem oxigênio, uma empresa não vive e não sobrevive sem lucro. Eu não estou falando que a visão do lucro é equivocada. Eu estou falando que o ponto de partida não pode ser a grana que vem por aí, e sim criar um cliente. E está aqui um belíssimo desafio. Como se cria um cliente? Como a sua empresa criou o primeiro cliente? É outro tipo de questão, e não é uma questão retórica, que não é fácil. Mas existe uma ferramenta, eu vou apresentá-la agora, que pode facilitar um tanto esse trabalho. Um cliente te contrata para que você execute um trabalho. Esse pode ser um trabalho funcional, emocional, social, ou uma combinação deles. Seu cliente quer cortar o cabelo, ou quer mandar flor para a namorada,
ou o seu cliente quer um smartphone que lhe permita fazer vários trabalhos. E esse smartphone, dependendo da marca, por exemplo, se for um iPhone, ele tem não só os trabalhos funcionais que ele executa para ti, como ler mensagens, fofocar, coordenar sua agenda, assistir essa aula e assim por diante, mas ele pode ter também um aspecto social. Olha, eu tenho a última versão do iPhone e assim por diante. E dependendo de como você cria um cliente, na verdade, é lógico que você está criando um mercado todo, com clientes que podem ter perfis diferentes, estar em regiões diferentes e assim por diante. Mas o seu ponto de partida foi um só. E essa ferramenta que eu acabei de citar, Jobs to be Done, é uma ferramenta que te ajuda nesse primeiro ponto. Se um negócio começa criando um cliente, você, na verdade, está oferecendo um trabalho, executando um trabalho para esse cliente. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa ferramenta, o último livro do Christensen, que está projetado aí para ti, é um livro que praticamente trata só dessa ferramenta em diversos contextos e com vários casos de uso. Aliás, por falar em casos de uso, eu tenho usado essa ferramenta para desenvolver requisitos, e ela tem se mostrado de uma flexibilidade de uma potência fantástica. E é uma característica de ferramentas, de todas que eu vou mostrar aqui hoje, e que eu vou repetir. Uma boa ferramenta, ela se mostra versátil, ela tem esse aspecto fractal de você conseguir utilizar numa coisa pequenininha, tipo um requisito, ou numa coisa grande, na composição de um produto ou de um serviço como um todo. Ao definir um cliente, na verdade, você definir um mercado, e nós vamos chamar esse cara de ambiente, tá? É um trecho da sociedade que tem uma relação direta com a sua operação, com o seu negócio. E há aqui uma troca, né? Esse ambiente te traz grana e te traz informação em troca dos produtos e serviços que você leva para lá. Agora eu preciso abrir um parênteses para colocar aquela que talvez seja a informação mais importante que você vai levar da aula de hoje. A gente tem falado bastante sobre complexidade, sobre sistemas complexos, e você vê por aí definições mil e barberagens mil também. Recentemente eu tive contato com um livro que, ao armar a catapulta para discorrer sobre sistemas complexos, chegou ao ponto de falar que uma estante de livros não é um sistema. São acidentes, são tropeços relativamente comuns. De certa forma te deixa meio desconfiado com o livro, não vou nem citar de que livro foi isso, mas quando a gente começa a falar de complexidade, a gente tem que ter a humildade de falar o seguinte: gente, essa é uma ciência cuja teoria ainda não está 100% definida. Nós vamos errar pra caramba ao lidar com ela, mas a gente deveria valorizar aquilo que já é conhecido. E o que é muito curioso de muitos trabalhos recentes é ignorar o que a gente já sabe. E uma das coisas que a gente sabe, pelo menos ali desde os anos 50, é a lei de Ashby. Só a variedade absorve variedade. Insisto, se você tiver que levar uma coisinha dessa nossa aula de hoje, que você leve essa lembrança dessa lei. Só a variedade absorve variedade. Vamos lá para algumas definições. O que é variedade, Paulo? Variedade é uma unidade de medida. Ela mede a complexidade. A variedade fala quantos estados um determinado sistema pode assumir. Mas não vamos nos pegar nessa definição que parece um tanto abstrata. Vamos olhar de novo lá para o nosso ambiente. Quanta variedade existe no mercado onde a sua empresa atua? Variedade em termos de perfis de clientes, regiões geográficas, gostos, necessidades. Qual é o tamanho da variedade? E até que ponto a sua operação reflete essa variedade? Por maior que seja a sua empresa, por maior que seja a sua operação, você nunca vai ter uma relação de 1 para 1 com a variedade toda que vem do seu ambiente. Nunca. No ambiente ela será sempre maior. Como que você constrói esse equilíbrio? Existem 2 trabalhos que a administração deveria nos ensinar, porque isso aqui está na alma da administração. Esse trabalho, de certa forma, se chama Engenharia da Variedade, em que, num canal, você determina redutores,
atenuadores. Deixa eu citar um exemplo para isso ficar bem claro para vocês. Henry Ford, lá no início da indústria automobilística, um dia disse uma frase que é muito repetida: o meu cliente pode escolher qualquer cor que ele quiser para o carro, desde que seja preta. Ele colocou um filtro radicalíssimo ali para reduzir a variedade toda que vinha do ambiente. Se o ambiente desejava o carro verde, vermelho, azul, não importa. Ele falou que só fabricava naquele momento carros pretos. E foi assim que ele fez. Esse é um pequeno exemplo, anedótico, mas um bom exemplo de um redutor de variedade. A sua empresa tem vários deles. Pare e pense um pouquinho. Como que a sua empresa lida com toda essa variedade que vem do mercado? Você pode já ter alguns canais bastante sofisticados, você já pode estar falando de alguns projetos Big Data que tentam aumentar a sua capacidade de lidar com essa variedade. Mas num momento ou em outro, ela é reduzida. E sabe o que acontece com toda aquela variedade que vem do ambiente e não tem ninguém na sua empresa prestando atenção? Pois é, existe um redutor, e talvez seja o redutor mais comum em todas as nossas empresas, chamado a pura ignorância. Você ignora, porque simplesmente você não tem nenhum sentido, não tem audição, não tem o paladar, não tem o olfato para capturar essa variedade. A sua empresa não tem sensores acoplados lá fora para capturar toda essa variedade. E aquilo que você não capta, você ignora. De uma forma ou de outra, você reduziu. No caminho oposto, você tem os amplificadores. E aqui talvez o melhor exemplo que eu tenho para colocar é a publicidade. Você usa determinados canais para ampliar a sua mensagem de forma a equilibrar essa variedade toda que existe lá no ambiente. Insisto, o autor original dessa ideia, ele chama esse trabalho de engenharia da variedade e fala que esse é o principal trabalho da gestão. Aliás, cadê a gestão? Ela é uma pecinha nesse nosso tabuleiro também. E reparem que a variedade dela é muito menor do que aquela que existe na operação. Então nós temos aqui também o mesmo ciclo e a mesma necessidade de redutores e amplificadores. Tem gente que já deve ter pensado imediatamente, quando o meu chefe grita, então esse é um amplificador, ele está amplificando a variedade dele. Sim, de alguma forma, esse é um bom exemplo. Da mesma maneira que esse gerente ou a área de gestão e todos os departamentos envolvidos com a gestão do negócio utilizam uma série de redutores. E aí o que deve vir na nossa memória de cara são, por exemplo, as regras de negócio e protocolos e assim por diante. Essa colocação é para ficar. A lei de Esp. Essa lei está para a administração, assim como a lei da gravidade está para a física. E aí que eu faço uma pergunta, e agora a pergunta é retórica. Por que a gente não estuda isso nos cursos de administração, nos cursos de sistemas de informação? Quantos de vocês estão ouvindo falar disso pela primeira vez agora? Tanto da lei de Ashby, quanto dessa colocação e desse papo de que variedade é uma unidade de medida e ela mede a complexidade. Vamos trabalhar num outro exemplo. E usando agora uma coisa que está muito na voga, usando agora, vamos falar de experiência do usuário, de experiência do cliente. Quando o seu cliente chega na sua empresa, no seu negócio e quer fazer negócio comigo, qual caminho ele trilha? Normalmente um cliente está atrás de informação, ele vai interagir contigo e se tudo correr bem, há uma transação comercial, ele vai trocar a grana dele pelo seu produto ou serviço. Que caminho você oferece? Ou seja, que experiência você está oferecendo para esse cliente? Até que ponto você está utilizando canais que você tem à sua disposição hoje, agora, para ampliar a sua mensagem e para reduzir essa variedade. Reparem que eu estou usando uma ferramenta que vem da área de User Experience, chamada Service Blueprint, para falar de variedade e para forçar com que a gente pense nisso. Por exemplo, quando eu uso um site online, é lógico que eu estou ampliando para caramba a minha capacidade para lidar com aquela variedade que veio lá de fora. Assim, quando eu coloco um aplicativo no celular para o cara interagir comigo. Mas até que ponto toda essa jornada é pensada? É muito curioso, como se fossem dois mundos hoje. Nós temos muitas empresas preocupadas com o olhar para dentro, então tem lá toda uma onda BPM, modelagem de processos de negócios, mas de certa forma preocupada só com a coisa como ela ocorre. E tem toda essa onda, o X,
que parece falar mais alto, com um perfil distinto de empresa, que dá essa ênfase danada com o da porta para fora, com a experiência do usuário, mas que muitas vezes peca no outro olhar. Resumindo, uma visão não exclui a outra, e quando eu estou falando de imagem do negócio, eu tenho que contemplar essas perspectivas da porta para dentro, da porta para fora. Retornando então ao nosso ambiente e as figurinhas que nós já plotamos nesse nosso gráfico. Já já eu explico essas cores para vocês. Nós temos ali operação, e é lógico que dependendo do seu negócio você tem mais de uma operação, né? Você pode ter filiais, subsidiárias, você deve ter uma presença online, e cada uma dessas unidades a gente vai chamar de operação. Na verdade, esse conjunto vai ganhar um nome a partir de agora. Esse é o nosso sistema 1. O que determina, quais drivers, o que guia a criação dessas operações? São 4 os principais fatores. Por exemplo, você pode diferenciar operações pelo perfil de cliente. É por isso que tem o banco varejão e tem o banco personalité. Você pode dividir geograficamente. Então, você tem a sua filial aqui em Varginha, tem uma filial no Rio de Janeiro, tem outra filial em Fortaleza. Você pode dividir isso por tipo de produto e ter uma unidade que opera um tipo de produto e uma outra unidade operando com outro perfil. E, por fim, você tem o fator tempo também. São os 4 principais fatores que determinam essa divisão das operações. Bom, se aquele ali é um sistema 1, a nossa gestão é o sistema 3. Por que o salto? Está faltando uma pecinha aqui. Sistema 2. E o que é esse cara? O sistema 2, ele é crítico e é dor de cabeça em boa parte das empresas. Nessas provocações que eu fiz ontem e hoje, no LinkedIn e no Facebook, em que eu disse que a sua empresa é formada por 5 sistemas, pelo menos 2 te dão uma dor de cabeça danada. Na maior parte das empresas, a dor de cabeça começa pelo sistema 2. Primeiro, por ignorar a existência desse sistema. Eu não estou falando que você pode desenhar um sistema 2. O que eu estou dizendo com essa proposta de visualização é que ele existe lá dentro da sua empresa. Se você o reconhece e o trata, é uma coisa. Mas que ele está lá, ele está. E ele é formado pelo conjunto de regras de negócio que você implanta, pelo conjunto de protocolos que você define, para que essas operações, para que o sistema 1 opere de forma padronizada ou opere de forma integrada e assim por diante. Quando você tem, por exemplo, um boticário que trabalha com modelo de franquias, cada franquia do boticário, não importa se está em Manaus, se está lá em Porto Alegre, ela segue um padrão muito rígido, não só de operação, mas também de estrutura. Há todo um manual do franqueado que determina todas as mínimas regras, até de colocação dos produtos na vitrine. Isso é o sistema 2 do boticário. Se a gente for para um banco, cada agência bancária, por exemplo, do Bradesco, segue também um padrão. Toda agência tem que ter um padrão. E quem determina isso é o sistema 2. Se você olhar o seu negócio, mesmo que você tenha um número pequeno de operações, você deve perceber, você já deve ter pensado aí em um ou outro elemento que seria parte desse tal sistema 2. O sistema 2 é auxiliar direto do sistema 3, que a gente identificou anteriormente com o nome gestão. Ah, Paulo, qual seria o nome do sistema 2? O nome dele é coordenação. E ele não impede que o sistema 3 converse com o primeiro. Não, há essa relação direta, porque o gerenciamento não se dá só através dessas regras e desses protocolos pré-determinados pelo sistema 2. Você tem o dia a dia para tocar. Afinal de contas, o gestor tem o que gerenciar. E aí a pergunta é, o que ele gerencia? É muito curioso ver alguns gerentes falando de dezenas e dezenas de KPIs, de indicadores-chave de processo. Caramba, de onde vem tanto indicador? Se cada operação tem uma finalidade bem clara, talvez você só precise de um indicador. Essa caixinha atual mede quanto você está produzindo hoje, o que você está realizando hoje. Não importa se em vendas ou se é uma unidade fabril. Tá? Esse é o teu número atual. A caixinha capacidade indica quanto você poderia estar produzindo, ou seja, qual que é a capacidade instalada que você tem hoje.
Aqui é uma pequena operação matemática, um dividido pelo outro nos dá o seu indicador de produtividade. E é um assunto muito em voga há um bom tempo, né? Eles falam que o nosso PIB só vai voltar a crescer quando a gente aumentar a produtividade. Tudo quanto é economista fala pra caramba sobre isso. De certa forma, a contabilidade da sua empresa só captura isso. A capacidade, de certa forma, a sua lucratividade e a sua produtividade. Então, reparem nesse número, parece bem feio, né? Uma produtividade só de 50%. Você poderia produzir 4 brigadeiros, mas atualmente você só está produzindo 2 brigadeiros. Ou seja, 50% de produtividade. Nessa crise toda, que nos afeta já há mais de 2 anos, qual é o atalho, infelizmente, o atalho de boa parte das empresas para equilibrar esses números, para buscar esse equilíbrio? Corta custo. Mas há um outro nome para isso, que ficaria um tanto mais, assim, chato de pronunciar em público. Eu estou cortando a minha capacidade. Porque é isso que acontece quando você manda alguém embora. Você está reduzindo a sua capacidade de produzir, a capacidade instalada. Da mesma forma que quando você desliga uma máquina ou quando você vende parte do seu patrimônio, você está reduzindo a capacidade da sua empresa. É triste que numa crise tão feia como essa que a gente vive, às vezes a empresa não tem outra escapatória que não seja essa. O papo fica só nisso, o que está comprometido é o futuro. O que a sua contabilidade, por sofisticada que seja, não captura, é o potencial, é o futuro. É por isso que em alguns artigos e na chamada para essa aula, num determinado momento, eu falei que contabilidade é retrovisor. Mesmo que ela tenha ali algumas contas tratando de contas a receber, posicionando no futuro, mas aquilo lá não fala nada sobre o futuro da empresa e sobre o potencial que aquela empresa tem. Repetindo, se o atual indica exatamente o que você está fazendo hoje, e a capacidade indica o que você poderia estar fazendo hoje, o potencial fala quanto você deveria estar fazendo hoje. O potencial é você otimizando os seus recursos. Eu não estou falando de gastar dinheiro pra caramba, eu não estou falando de estratégia Palmeiras e Flamengo de sair comprando um monte de potencial craque. Não é disso que se trata, mas é de aumentar o potencial dos recursos que você tem hoje e eliminar algumas das restrições que você apresenta hoje. Desta operação, a capacidade dividido pelo potencial te dá um indicador que pouca gente comenta, o seu desempenho latente. Repara que se seu potencial é 10 e sua capacidade é de apenas 4, você tem uma performance latente de 40%. E um número multiplicado pelo outro daria, nessa nossa contabilidade, eu chamei isso aqui de balancete cibernético, por falta de outro nome. O autor disso não batizou a ferramenta, e por isso eu estou chamando de balancete cibernético. Você tem, na última operação, que é a multiplicação da produtividade pela latência, o desempenho da sua organização. E me diga qual gestor ou qual proprietário de empresa, qual executivo ficaria feliz falando que o desempenho da sua organização hoje está em torno de 20%. Há uma curiosidade matemática, a divisão do número atual pelo potencial chega no mesmíssimo resultado. Eu gostaria de explorar um tanto mais essa ferramenta, porque ela dá pano para manga. Isso aqui geraria várias discussões, mas a nossa aula não é assim tão longa. Mas esse cara vai voltar num outro contexto, daqui a pouco. Eu disse então que ali no atual a gente está falando do presente. E apontei para o potencial e falei, ali a gente está falando sobre o futuro, sobre algo que a nossa contabilidade, por sofisticada que seja, não captura. Joia. Agora estão explicadas 2 das 3 cores que apareceram um pouquinho antes. Que nome a gente teria para essa camada do meio? O que existe entre o presente e o futuro? Nós temos sugestões bem legais. Eu adoro citar esse cara, Ken Robinson. Esse livro, Libertando o Poder Criativo, todo mundo deveria ler. E aqui eu não estou falando nada de imagem de negócio, mas nos capítulos que ele trata de negócio, são vários tapas na cara. Inclusive para nos mostrar que inovação é o resultado final de um trabalho que envolveu antes imaginação e depois criatividade. E só então nós temos inovação. Isso aqui casa muito bem com outro autor, falando de outro assunto. Roger Martin sugeriu a existência de um funil do conhecimento.
em que a partir de insights, para ficar mais bonitinho, mas uma tradução legal e simpática é palpites, a partir de uma série de palpites e da execução de uma série de heurísticas, nós chegamos em algoritmos. Essa é a terminologia usada pelo Roger Martin nesse livro, Design de Negócios. Aqui a gente está explicitamente falando de uma maneira de enxergar negócio. Legais esses nomes. Chegamos, então, ao segundo ato. E o nome daquela nossa camada intermediária, a partir de agora, é transição. Poderia optar por mudanças, talvez existissem outros nomes, mas gestão de mudanças está mal falada, mais mal falada do que o nosso presidente da República. O nome transição está ficando forte, inclusive na Austrália, no Canadá, já surgiram cursos de graduação para formar gestores de transição. Parece um nome simpático, um nome bem adequado para o século XXI. Bom, aquilo que eu apresentei até agora como presente ou atual, agora ficou com um nome mais rebuscado, operações e relacionamentos, e lá em cima, naquela sugestão de futuro, apareceu identidade e propósito. Já havíamos falado de 3 sistemas, apareceu então agora o 4º sistema, aquele que cuida exclusivamente da transição. É lógico que ele tem uma relação direta com o sistema 3, mas ele tem uma relação de igual importância com o mundo lá fora, que é de onde ele obtém informações. Aqui fica bem fácil para a gente entender. Os sistemas 1, 2 e 3 cuidam do aqui e agora. O sistema 4 cuida do lá fora, amanhã. É muito raro enxergar nas nossas empresas alguma divisão desse tipo, em que fique bem nítido um grupo que atua exclusivamente olhando lá para fora e no futuro, e que não se relaciona com o dia a dia, a não ser quando é para mudar esse dia a dia. E não venha me falar de escritórios de projetos, já eu volto nesse assunto, mas não é disso que eu estou falando. Tem uma empresa chinesa, se não me engano, se chama Tencent, em que 50% dos seus funcionários estão alocados na área de pesquisa e desenvolvimento. Esse talvez seja o exemplo mais radical que eu conheço. Imagina, 50% da empresa atua só em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um típico sistema 4. Eles estão trabalhando olhando só para o futuro, metade da empresa. Aqui no Brasil, talvez a gente, se eu conhecesse um pouco melhor, a gente pudesse elencar algumas empresas. Infelizmente, eu não conheço nenhuma que chegue nem perto desse exemplo que eu acabei de citar. Mas o fato é que na sua empresa existe um sistema 4 operando. Existe alguém ali que de vez em quando olha, pega alguma tendência, ou recebe uma ameaça, ou percebe uma oportunidade, e faz com que isso vire um trabalho de sistema 4. Se essa divisão fosse mais nítida, talvez a gente não tivesse tanta confusão. É muito difícil que uma pessoa que esteja no dia a dia tenha que se envolver com projetos, pensar em projetos e voltar e tocar o dia a dia. Um gerente que queira ser o gerente de sistema 3 e ao mesmo tempo um gerente de sistema 4, tem que privilegiar alguma coisa. E na nossa cultura bem brasileira, o que é privilegiado? É o dia a dia, é um inferno nosso de cada dia. E o que sai perdendo? O futuro. Isso é sério, porque se a gente fala que não está prestando atenção, isso significa que o nosso negócio está em risco de extinção. O que vem por aí que vai fazer com o seu negócio o que a Netflix fez com o Blockbuster, vai fazer com TVs a cabo, se elas não se mexerem logo, o que Uber está fazendo com táxi. Quantos exemplos nós temos de rupturas radicais em modelos de negócio? A responsabilidade de um sistema 4 é cada dia maior, porque a dinâmica das mudanças é maior. E a inexistência dele numa empresa já é, por si só, um sintoma grave. Insisto, então, naquela provocação. Sua empresa é formada por 5 sistemas. Pelo menos 2 devem te dar dor de cabeça. Está aqui um segundo belíssimo candidato a dor de cabeça. O tal sistema 4. De que ele é municiado mesmo? Da parte interna da sua empresa, das forças e fraquezas, particularmente das fraquezas que vêm lá do nosso cotidiano. Do mundo lá fora, é lógico que vem as ameaças e oportunidades. Caramba, está meio escondidinho aqui, mas essa ferramenta é bem clássica, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Não basta. Ele recebe também de um outro patamar, que ainda vai ser
colocado nessa aula os objetivos e algumas diretrizes para operar. E como opera? O que esse cara faz? Não é só gestão de projetos, por favor, porque às vezes a mudança é uma ação única, um ato único. Por exemplo, manda o Zé Manuel embora. E acabou. Eu acabei de executar uma transição, não? Ou eu posso ter que mexer em todo um conjunto de procedimentos, ou de atividades, ou de tarefas, ou mexer num conjunto de regras e em políticas, no sentido de talvez tentar desburocratizar um tanto a minha empresa e torná-la mais ágil. E aproveitar esse movimento e redesenhar processos, porque um processo de um trecho do meu negócio que eu levei para a nuvem, ou que eu externalizei, coisa que eu passei para o meu cliente executar, né? Esse é um típico exemplo de externalização, por exemplo, o check-in num aeroporto que um dia era executado por um funcionário e agora o próprio cliente faz. Isso força um redesenho de processos, mesmo uma parte dele é afetada. E daí nascem projetos e programas. Retomo aquilo que eu comentei há pouco. Falar que a existência de um escritório de projetos na sua empresa é um indicativo de que você tem um sistema 4 bem estabelecido, é não entender a amplitude da transição, a amplitude do sistema 4 em tudo que ele lida. Não, nem toda mudança é tocada na forma de projetos, né? Quando eu falei que existem cursos de graduação lá fora, e que talvez daqui a uns 10 ou 20 anos apareçam aqui no Brasil, mas é uma tendência crescente lá fora. Gestão ou gerenciamento de transições. É algo que vai pegar isso tudo e talvez pegar o mais importante. Foi-se o tempo, se é que esse tempo um dia existiu, em que você descongelava algo na sua empresa, mudava e depois congelava de novo. Essa percepção de mudança, insisto, se um dia existiu, hoje ela não funcionaria mais. Nós temos mudança acontecendo todo dia. E é essa percepção de uma busca contínua, de uma atualização diária do seu negócio, é que é a grande responsabilidade do que a gente chama aqui de transição. Uma área que tem lidado muito bem com essa complexidade e com essa necessidade dessas mudanças cada vez mais frequentes é a área do design, né? O design thinking. Mas é muito curioso, por exemplo, esse desenho, esse rabisco, se você fizer uma busca por esse nome no Google, você vai ver milhares de referências a ele, como se fosse uma representação imagética muito eficaz do que é o trabalho de design. Ok, num determinado contexto pode até fazer algum sentido, mas se você partir do princípio de que o negócio é algo vivo, nem essa confusão na fase inicial, e muito menos essa linha reta na parte final pega bem. Imagina um monitor cardíaco e de repente essa linha reta. Quer dizer, é o tipo de visão que não combina bem com aquela metáfora do organismo vivo. Talvez a gente tenha outras formas de perceber a transição usando o mesmíssimo conceito que vem do design thinking de tratar e de lidar bem com incertezas. A partir de demandas e de palpites, você cria e elabora uma série de opções. Dessas opções, você vai elencar aquelas que merecem ser experimentadas. E há um ciclo de experiências em que você prototipa, dá a cara a tapa e depois busca insanamente por feedback. De uma forma simplista, isso aqui é um ciclo bem legal para experimentar, para fazer com que essas mudanças sejam bem ágeis. Não dá mais para falar em projeto de 9 meses, em projeto de 12 meses. Talvez você tenha que desenvolver o produto em 1 semana. E você precisa de um método que suporte isso. Esse livro do Jason Little, citado aqui, ele é muito simpático. Esse modelo é muito simpático e combina, é algo que escala e combina muito bem com o que a gente tem visto nos últimos 20 anos, com propostas ágeis, particularmente com o meu querido Scrum. É curioso como o Scrum aparece em tudo quanto é aula que eu ministro. Hoje eu vou poupá-los do diagrama Scrum. Vou citar apenas que aqui dentro dessa caixinha experiências, você pode talvez optar pelo método Scrum para tocar essas experiências. Eu falei que isso, cara, ia voltar, e está aqui, voltou. Para quê? Para falar agora num outro contexto. Tudo bem, eu vou executar essas transições, mas isso é assim solto? Eu passo a bola para alguém e falo, experimenta isso. Às vezes essa é a impressão que fica, né?
já que parece que esse papo de complexidade nos deu o álibi para cometer uma série de loucuras. E, sinceramente, no contexto de um negócio sério, eu acho que ninguém toparia uma proposta assim. E é por isso que uma outra ferramenta que eu apresento para vocês a partir de agora espalhou como fogo em mato seco. É chamada OKR, já eu a cito explicitamente. É uma ferramenta muito simples, como toda boa ferramenta, ela é muito simples. Você fixa um objetivo. Esse objetivo tem um caráter qualitativo. E por isso que eu gosto de chamá-lo de ideal, porque de certa forma é algo que você nunca alcança 100%. E desse objetivo você elenca 3 resultados-chave, que são indicadores agora obrigatoriamente quantitativos, que vão te indicar até que ponto você está se aproximando daquele ideal. Essa ferramenta é chamada OKR. E eu vou fazer uma pequena intrusão, uma pequena alteração nela. Por que não pensar esses resultados-chave considerando a estrutura da minha empresa? Considerando que eu tenho um presente, que eu tenho uma transição e que eu tenho um futuro. Isso não está na sugestão original do OKR. A sugestão original do OKR trata apenas isso, ok? Que fique bem claro. Agora é uma inserção e uma sugestão que eu apresento em cima desse trabalho bem legal. Para quem quiser conhecer essa ferramenta, eu sugiro esse livro da Cristina, um livro curto e vai direto ao ponto e mostra todo o potencial dessa ferramenta, que ficou muito conhecida porque seria a ferramenta utilizada no LinkedIn, no Google e assim por diante. Bom, eu vou fazer uma outra intervenção nessa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês como ela pode ficar ainda mais rica, mas se ela se transformar numa outra. Repare que quando você fala de um plano, você fixa um ou mais objetivos e determina como você vai medir aquilo. Aliás, também como você vai verificar a realização daquilo. E as premissas, ou seja, aquilo que está fora do seu controle, mas é aquilo que deve ser verdadeiro para que você alcance o objetivo. Isso você pode quebrar numa série de resultados intermediários que você vai medir e acompanhar da mesma forma. E daqui derivar atividades, ou seja, o trabalho que alguém vai executar dentro de determinado prazo, respeitando determinado orçamento. Olha a lógica dessa ferramenta. Se você executar esse trabalho, se elas forem verdadeiras, você alcança esses resultados. Se você alcançar esses resultados e essas premissas forem verdadeiras, você atinge esse objetivo. Que lógica, né? Sistêmico, coeso, fácil de ler. Essa ferramenta é tratada pelo Terry Schmidt, nesse livro de 2009, como o mais bem guardado segredo do mundo da administração. Ele, assim como eu, não entendemos por quê. Uma ferramenta com esse potencial para planejamento, ela não é pop. Por que ela está escondida? Essa ferramenta é muito antiga, ela foi criada e desenvolvida num departamento do governo norte-americano no final dos anos 60. Ela foi muito utilizada em projetos para desenvolvimento de países do terceiro mundo. E é engraçado que a iniciativa privada não a conheça. Bom, se era o seu caso também, acabou de conhecer. O segundo livro que eu cito nesse slide, de certa forma, ele dá um suporte mais teórico para essa proposta do log frame. Um não fala do outro, mas tem uma relação íntima, porque a ideia é praticamente a mesma. E o último ato. Eu não estou longe do nosso cronograma, esse inchaço que eu trago para vocês. E né? Estava lógico, temos, eu já tinha adiantado que seria. E nesse terceiro ato eu tinha que apresentar para vocês o quinto sistema. E hesitei um pouquinho, eu ia até destacar uma frase, mas estou decidindo agora apresentar o sistema 5 da maneira como eu vou apresentá-lo. Esse modelo que vocês estão vendo nasceu entre os anos 50 e 60, o VSM. Pois é, mais velho que eu. No início dos anos 70, quando Salvador Allende foi eleito presidente do Chile, o Stafford Beer, criador desse modelo, foi convidado a implantar esse modelo para gerenciar
toda a economia chilena. Na hora que ele bateu o olho no projeto, ele ia ganhar, e saiu correndo para o Chile, e foi morar lá, e passou lá mais de um ano. Já eu falo um pouco mais sobre isso, mas onde eu quero chegar? Eu preciso chegar no sistema 5, às vezes eu divago, quem me conhece já sabe disso. Quando ele estava apresentando esse modelo para o Salvador Allende, e ele seguiu esse mesmo roteiro que eu estou apresentando para vocês, sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4. A hora que ele apresenta o sistema 5, o Allende vira para ele e fala, enfim, é o pueblo, o povo. Stafford Beer quase se desmanchou. Talvez ele não esperasse isso de um médico presidente político, e talvez ele não esperasse que o seu modelo se mostrasse assim tão didático. Porque aquele ícone que eu coloquei ali em cima é uma provocação, é um bug intencional. Em nenhum ponto desse modelo eu estou apresentando para vocês uma hierarquia, como ela é conhecida, como ela foi definida naquela metáfora, naquele modelo conformista lá de milhares de anos atrás. Não, não é disso que nós estamos falando. Quando nós chegamos no último modelo, no sistema 5, que eu gosto de tratar como identidade e propósito, aqui, de certa maneira, nós estamos falando da cultura da empresa. E a cultura não é representada por uma pessoa apenas. Talvez essa pessoa seja o Steve Jobs, e ele faça propagar por uma empresa toda uma maneira de pensar. Mas ele não era a empresa. Tanto que o fato da Apple viva e com as inovações que continua apresentando, prova disso. É a maior prova disso. Enfim, ali a gente entra num terreno escorregadio. E que, de certa forma, eu vou simplificar nessa colocação do Drucker. Essa lembrança de que cultura come estratégia no café da manhã. E talvez agora essa visualização deixe mais claro essa colocação do Drucker. A cultura é maior do que a estratégia, mesmo, de fato, naturalmente. Porque é como as coisas são feitas. A cultura não é uma parte do jogo. A cultura é o próprio jogo. Escreveu um outro cara muito legal, o Gessner, no livro Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, a história dele na IBM. Enfim, talvez eu tenha driblado alguns de vocês, talvez eu devesse ter colocado de uma maneira explícita que essa era uma aula para apresentar o VSM, Modelo de Sistemas Viáveis. Se você está aqui comigo até agora, eu te agradeço muito. Essa é a apresentação nesse meu diagrama super desastrado. Eu vou mostrar agora para vocês o diagrama que eu sempre hesitei em mostrar em sala de aula, porque ele, num primeiro momento, parece assustar. Mas agora eu espero que ele pareça um tanto mais bonito do que o que eu elaborei. É o diagrama original, elaborado pelo Stafford Beer, para apresentar o VSM. É lógico que ele está um tanto mais completo do que o meu, e te garanto, ele é um tanto mais elegante do que o meu. Mas ele tem um problema. Esse desenho aqui, de fato, assusta. Assusta uma pessoa de negócio, assusta o executivo. A hora que ele vê essa coisa que parece, sei lá, uma placa-mãe, um circuito elétrico. Talvez esteja aqui uma das explicações para o VSM, para muita gente não passar da página 2. Algumas escolas aqui no Brasil, eu sei que ensinam isso, a Unicamp trata desse tema. Mas é engraçado que isso saiu do mundo acadêmico, desaparece. E seria muito legal se a gente pudesse entender o porquê. Dentre outras brigas, essa é uma briga que eu estou comprando. Em homenagem a esse cara, mas principalmente porque eu acredito pra caramba na potência desse modelo, que já foi testado em N cenários. Lá no Chile, antes do golpe de Estado, isso estava funcionando. E para vocês terem uma ideia, os sensores, já que eles não tinham muitos computadores, os sensores eram algumas máquinas de telex espalhadas por aquele país espichadão. Eram 2 ou 3 dezenas de máquinas de telex que geravam informação para um mainframe que ficava em Santiago do Chile, e ele tinha vários dashboards, vários painéis de administração, e a economia, todos os principais indicadores da economia chilena estavam ali representados. Ele narra, o Beer narra essa história nesse primeiro livro, Brain of the Firm, na segunda edição do livro, uma edição que foi
lançado em 1981. Nos outros livros, o Beer comprou a briga de simplificar a apresentação do seu modelo. A cada releitura, ele apresenta o modelo de uma forma totalmente diferente, sempre preocupado com a didática. Beer era um gênio e tinha uma mente muito privilegiada para lidar com matemática, para lidar com lógica. Dos 3 livros, o mais complicado de entender é o primeiro, de fato, Brain of the Firm, quando ele faz uma analogia com o nosso cérebro e leva a coisa, ele usa uma linguagem muitas vezes enigmática para a gente, que não tem tanta intimidade com isso. Nos outros 2, isso se tornou um tanto mais fácil. Mas você pode se perguntar, putz, Paulo, mas você vem em pleno 2017 me trazer uma ideia que brotou lá nos anos 70, cara. É sério, Paulo? Você está viajando? O que você fumou? Eu disse lá atrás e falei que ia comentar sobre isso. Infelizmente, muito do que a gente recebe em termos de negócios, administração, vem só dos Estados Unidos. E esse talvez seja o único país em que o VSM de fato não pegou, em que a gente não tem muitos casos de uso lá. Mas se você prestar atenção, todos esses livros que eu estou mostrando para vocês, repare, o mais antigo aqui é de 2009, todos tratam do VSM. Nós temos casos do VSM implantado em governos, em órgãos governamentais, no Canadá e em vários países da Europa. Alemanha, Áustria e Suíça. Existe uma universidade na Suíça chamada St. Gallen, de onde saíram alguns desses autores pela editora Springer, em que o VSM é estudado e alguns livros VSM são levados ao último em termos de testes matemáticos e tudo mais. Enfim, eu não preciso dourar muito essa pílula para vender essa ideia para vocês. O fato não é algo antigo, algo que caiu em desuso, muito pelo contrário, ele é muito utilizado ao redor do mundo. Infelizmente, nós todos, americanos do lado de cá do Atlântico, talvez não tenhamos tido a oportunidade de mergulhar nesse cara, de conhecê-lo um pouco melhor. E é esse o convite que eu te faço. Se tem uma imagem para ficar, e talvez essa imagem no primeiro momento seja um pouco assustadora, um pouco estranha, mas a imagem de uma organização, a imagem de um negócio deveria ser um fractal. Hoje se fala tanto em escala, e nada é escala melhor do que um fractal. Né? Ele repete, e aquela identidade, aquele propósito se repete, não importa se você está falando de uma unidade muito pequenininha ou se você está falando de uma organização como um todo. Ou seja, sim, a metáfora do organismo vivo, ela é válida, mas desde que a gente entenda e perceba como uma espiral, como um fractal. Para quem quiser comprar essa briga comigo, só modelagem, não é só arquitetura, escondendo um pouco esses 2 termos, porque quando se fala em arquitetura, você tropeça num monte de gente que quer falar de arquitetura corporativa. Bom, eu quero falar um tanto mais sobre isso. Eu vou trabalhar bastante com VSM, só que eu preciso de mais casos de uso, e eu preciso, consequentemente, de mais gente brincando disso comigo. E o convite que eu te faço agora é para uma brincadeira. Olha o nome dessa oficina, olha onde eu cheguei. Oficina de Negócios. Ela vai acontecer no dia 22 de julho, no canto coletivo do nosso amigo Leandro, que está moderando esse nosso bate-papo. É um sabadão e vai acontecer o dia inteiro. É uma oficina 100% prática. Boa parte da teoria que você precisa para participar dela, eu acabei de te entregar. Qual que é a nossa proposta? Eu espero 2 públicos. Aquele cara que tem uma ideia e quer desenvolver um modelo de negócios, ou aquele cara que tem um negócio e não sabe por onde começar um diagnóstico. Ele está com problemas e gostaria de brincar com esses problemas. A ideia, ela é melhor explicada nesse link que está aí, eu não vou gastar o teu tempo com isso, o convite está feito e seria muito legal contar contigo. As 10 primeiras pessoas que se inscrever têm um desconto bem legal. Para os 10 primeiros, para a gente, o quanto antes, garantir o quórum mínimo e garantir a execução dessa oficina, e o convite está feito. Outro convite que eu te coloco é para, por acaso, se eu interagir contigo legal, fique à vontade para me mandar um e-mail ou para me contactar através dessas redes sociais. São, no meu relógio, 8 horas e 35 minutos, quase isso, estourei em 5 minutinhos. Creia, vocês acabaram de navegar por 61 slides. Eu espero que pelo menos 10% disso tenha agregado alguma coisa para ti. Vamos conversar?